O Governo vai decidir quais as medidas de apoio à população que foi vítima dos danos provocados pelos incêndios dos últimos dias. Devido às altas temperaturas, o Ministro da Administração Interna apela à responsabilidade de todos nos próximos dias. Apesar de o fogo em Odmira já ter sido dado como dominado, a região ainda mantém vários pontos preocupantes, sobretudo na frente sul, pelo que os bombeiros deverão manter-se no terreno nos próximos dias. A área ardida provocada por este incêndio abrange cerca de 8.400 hectares num perímetro de 50 km. Mas o período crítico de incêndios em Portugal ainda não terminou e, por isso, o Ministro da Administração Interna apelou ao cuidado e à responsabilidade da população. Pese embora estas melhorias das últimas horas, o quadro é muito exigente e não podemos relaxar. Não podemos relaxar, é necessário manter toda a atenção, todas as cautelas e que se mantêm especialmente válidas as recomendações para todo o cuidado no uso de fogo, e para que se evite o uso de máquinas agrícolas ou florestais em locais com especial risco de incêndio. O Governo vai ainda decidir quais as medidas de apoio que vão ser prestadas à população após ter feito uma avaliação no terreno dos danos provocados pelos incêndios florestais dos últimos dias. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Nós Caldas. Também afirmou que este é o momento de reforçar a prevenção, garantir o combate e evitar os reacendimentos. De referir ainda que mais de uma centena de profissionais estão esta quinta-feira a combater um incêndio florestal que deflagrou em Argozelo, no distrito de Bragança. O fogo já contou com 2 frentes ativas, estando agora somente com uma, que arde e avança numa zona de muito difícil acesso. Entre abril e junho deste ano, mais de 5 milhões de pessoas estavam empregadas no país, mas muito à custa de vínculos pouco estáveis. Foi atingido um novo recorde de contratos precários, sobretudo nos setores da restauração e do alojamento. São números que parecem até ser animadores, mas na realidade espelham que a precariedade é o que representa cada vez mais a vida laboral de muitos portugueses. Portugal chegou no segundo trimestre do ano muito perto das 5,5 milhões de pessoas empregadas, um novo máximo histórico atingido com o aumento dos contratos precários. Segundo o Jornal de Negócios, que cita dados do Instituto Nacional de Estatística, o aumento do emprego tem acontecido à custa do aumento dos contratos a prazo e outros vínculos ainda mais precários. Os setores onde esta realidade mais acontece é na restauração, alojamento, indústria e construção civil. No espaço de um ano, os contratos a termo e as relações laborais instáveis representaram 80% dos 110 mil empregos criados. Em contraste, verificou-se uma tendência oposta com os contratos sem termo, que aumentaram apenas 0,7%. A retoma parece ser evidente, mas apesar dos indicadores, o emprego qualificado continua em baixa. Está totalmente desaconselhado o consumo de broa em algumas regiões da zona centro. O alerta é da DGS e da ASAI e surge na sequência da toxinfecção alimentar associada a este produto. Se estiver em Leiria, Santarém, Coimbra ou Aveiro, não coma broa de milho. É uma indicação preventiva para evitar mais casos de toxinfecção alimentar associada a este produto. Em comunicado, a Direção-Geral da Saúde e a ASAI recomendam a interrupção do consumo deste alimento nestes 4 distritos, pelo menos enquanto decorrer a investigação epidemiológica às causas desta infecção. As 2 autoridades explicam que nas últimas semanas foram detectados 187 casos suspeitos de toxinfecção alimentar ligados à ingestão de broa de milho nestas áreas do centro do país. Lembram que se trata de uma medida preventiva e que a broa de milho deve continuar no futuro a integrar a dieta dos portugueses, mas apenas quando se considerar um produto totalmente seguro. No seguimento desta situação, foram implementadas medidas para restringir as matérias-primas usadas no fabrico da broa, até porque há suspeitas de que na origem do problema esteja a farinha utilizada na confecção. Os sintomas apresentados pelas pessoas afetadas diziam respeito a boca seca, alterações visuais, tonturas, confusão mental e perda de força muscular. Efeitos que apareceram entre meia hora a 2 horas após a ingestão de alimentos, em concreto da broa de milho.
Na maioria dos casos, os sintomas foram ligeiros, mas 43 pessoas tiveram necessidade de receber cuidados hospitalares. Governo e sindicatos médicos voltaram hoje a reunir-se para discutir a revisão das tabelas salariais, mas o encontro tornou a acabar sem entendimento. Manuel Pizarro diz que se compromete a apresentar propostas objetivas, mas FNAM e Sindicato Independente dos Médicos continuam a acusar o Ministério de estar a destruir o SNS e mantêm, por isso, as greves marcadas. Os sindicatos estão, no entanto, em desacordo em relação à necessidade de um mediador independente nas negociações, que, na ótica da FNAM, poderia ser o Presidente da República.